Olá, bem-vindos ao Quero em Drama. Obrigada, Hugo, por teres vindo. Já soubeste? É uma coisa que eu gosto de dizer. Que maravilha, ainda bem. Mas eu ia-te mesmo contar, mesmo que não soubesse. Conta-me. Então, temos o Hugo van der Ding aqui, que é o ilustrador, cartunista, pessoa mais fixe desta cidade, que é Lisboa. Achas? És, não és? Deve ser. És, não concordas com esta afirmação dramática? Sou a pessoa mais fixe. Sim, das pessoas que eu conheço em Lisboa. És a mais fixe. Capaz de ser a mais fixe. Eu também concordo. E eu conheço muitas. Olha, Hugo, estou mesmo nervosa por estar a falar contigo. Porque, agora deixaste nervoso também. Sabes porquê? Porque eu, quando olho para ti, eu ouço-te a falar. Corar, estás a ver? Eu também, eu é que estou super a corar. Fico logo com vontade de rir. Eu penso, eu vou rir-me a 10 mil a hora. Deixa eu olhar para as minhas cábulas. Pergunta número 1. Tu foste aluno da Maria Cavaco Silva? Fui aluno da Maria Cavaco Silva durante um ano. Foste aluno de quê? Ela dava aulas de Língua e Cultura Portuguesa no ano 0 da Universidade Católica. Uhum. E fui aluno dela e pude observar em direto e ao vivo toda a sua personalidade que depois usei. Era exatamente contra a própria. Ela era uma pessoa interessante, interessada. Eu acho que ela piorou um bocadinho com a idade. Ficou assim um bocadinho mais arrogante, talvez, em relação aos seus meios. Porque ela até era uma figura simpática. Trazia Isso foi em que ano? 94. Ok. O ano em que eu nasci. Sim. Foi? Foi o ano, portanto, que eu entrei para a faculdade. E ela na altura era só mulher do primeiro-ministro e levava assim um display de segurança gigantesco onde chegavam 2 carros à porta do auditório onde tínhamos as aulas, com 10 seguranças. 10 se exagerar, mas 3 ou 4. Tinha uma senhora que parecia a Angélica Houston que lhe levava a pasta e a garrafinha de água. Mas depois aquilo era tudo... Pronto, era tudo falar de Agostina, não sei o quê. E mandou-nos fazer, o ano 0 funcionava como, no fundo era o 12º ano, mas já vivido em ambiente universitário. E com tudo como se faz nas universidades, com provas e etc. E ela mandou-nos fazer um trabalho de Natal, um trabalho de casa, que era na faculdade. Sobre o Natal, na Faculdade de Direito. E nós ficámos todos tipo, ok. E depois eu lembro-me de pensei, tenho que fazer alguma coisa de giro, e fiz uma coisa engraçada, que era o Natal, como ela era celebrada assim pelo mundo, com umas coisas engraçadas. E ela, quando acabou, eu fiz a minha exposição e acabou com ela a dizer muito obrigado por este momento. E eu pensei, espera aí que eu já te li. Ela pediu 20 anos depois. Pediu a toda a gente fazer trabalhos sobre Natal. Mas um trabalho, tipo, como na escola primária. Como na escola primária. Pedia, agora vamos fazer uma composição. Não envolvia recortes e árvores de Natal de algodão, mas era quase. Tipo o Natal com o olhar sobre o direito? Não, de tudo. Ela não dava, ou seja, aquilo era o curso de Direito, mas ela dava língua e cultura portuguesa. Dava mais língua de cultura. O que estava-se a queixar que a professora dele chegava num carro com 3 seguranças, mas o que chegou num carro com 20 seguranças. 20 seguranças, é verdade. Portanto, não estou a perceber de onde é que vem isso. Porque eu agora sou muito perseguido. Pois, claro. Isto não é fácil, não é? Eu sei. Eu própria persegui-te imenso para conseguir que viesses aqui. Seguiste-me até ao Vilaré. Foi assim. Onde estivemos a ver a Helena d'Água, que foi um concerto muito bonito. Foi Gostaste? Muito lindo. Adorei a Helena d'Água, foi lindo. A Helena d'Água é muito fixe. Maravilhosa. Olha, e depois a Cavaca apareceu porque tinhas saudades da professora. Eu tenho várias páginas na internet e cada uma tem uma história diferente. Essa foi... estava a conversar com o Pedro Penin e estávamos isto foi para aí 2 anos antes do Cavaco ir lá para a casa dele, antes do fim da presidência, e estávamos a fazer, fizemos uma piada qualquer com a Cavaca e eu disse, vou ficar tristíssimo quando a Cavaca deixar de ser primeira-dama, porque vamos ter, ninguém está à altura de substituir a Cavaca. E lembrámos, não sei qual de nós é que se lembrou, vamos lançar um movimento para a Cavaca, a presidenta, que era o nome da página depois. E então eu disse, vou buscar umas fotografias, e foi abrir uma caixa de Pandora. Eu descobri no site da presidência, as fotografias eram todas do site da presidência, as que eu usava. No fundo o que eu fazia era pegava nas fotografias e punha legendas do que é que ela estaria a pensar. Sim, ou a dizer. Claro. E aqui eu fazia de 20 ou 10 ou 20 por dia, não é? Porque eu abria o site de manhã da presidência e eu olhava para as fotografias e ela falava comigo. Ela dizia-me, ainda tenho que ir fazer 2 máquinas de roupa. Faça-me o trabalho para o Natal, sobre o Natal. E aquilo colou imenso. Eu acho, tenho quase a certeza que a certa altura, eu sei que ela soube, ela conhecia a página, disseram-me,
Aposto que tinhas lá um like não dela na página. Não, ela não achava graça nenhuma. A sério? É preciso teres um certo poder de eu ria muito ela não se alguém achava fizesse isso graça comigo. nenhuma, não achava graça nenhuma. Mas sei que fui sabendo ao longo daqueles 2 anos que durou a página, porque eu encerrei quando ela deixou de ser primeira-dama, porque senão era só bullying para uma figura anónima, sim, mas que privada, já não exercia o cargo. E toda a gente via aquela página, ou seja, toda a gente, quando eu digo, é tipo, vamos dizer, olha, Presidente da Câmara de Lisboa, todos os dias de manhã vê. Que engraçado. Inclusivamente, se calhar, uma pessoa que hoje até pode ou não ser Presidente da República, conhecia. Não importa, lá. Conhecia Estamos a só a página. supor. Mas sei de fonte segura. Fonte próxima do Palácio de Belém, que é aquela fonte que há mesmo no Palácio de Belém, que eu sempre passo por lá. Penso, isto aqui é a fonte próxima do Palácio de Belém. A fonte que está lá. A fonte próxima do Palácio de Belém, que é no próprio muro do Palácio. Exato. As paredes têm ouvidos, porque ouvidos. a fonte vem de... Aquela é que é a fonte da próxima Aquela é que é a E eu tenho fonte. quase a certeza que o fotógrafo, não sei quem é, um dia hei de descobrir, o fotógrafo oficial da Presidência da República, às tantas sabia que só podia, porque Das imaginar das o duas, uma, ela fotógrafo. estava sempre péssima, ou ele escolhia a dedo onde ela estava pior. Isto é dramático. Porque todas as coisas são fotografadas, né? Todas as cerimónias e quase todos os dias tinha uma cerimónia, como nós, qualquer, fazemos um como evento nós, qualquer no fundo, coisa, uma claro. festa. E aquilo havia sempre 2 ou 3 que eram de propósito para mim, de certeza, para eu fazer. Que ele as pensava, minhas, de esta certeza. agora vai ser para o Isto aqui Hugo. está giro, deixa eu ver o que é que ele vai fazer com isto. Ai, que maravilha. Quase a certeza. Que fixe. Nunca, mas... Descobri. Nunca soube quem é, quer dizer, nunca nunca se procurei saber quem é que é conheceram, o fotógrafo da Presidência da República. Ok. Ih, que Mas espetacular. descobrir, Ai, se ele nos estiver a ouvir, Se nos estiveres a ouvir, por favor, envia Fala connosco. liga para o 760, que é o nosso número daqui. Atendo o estagiário do IFP que nós contratámos. que está ali caladinho a rir. Sim, e bate palmas quando eu peço. Bate lá uma palma. Não se ouve. Hugo, tu vais ao teatro? Vou. Vais muitas vezes, não é? Vou bastante. Eu vejo-te sim. muitas vezes no teatro. Sim, vou ver vários espetáculos. Hoje em dia é um bocadinho. Lisboa é uma cidade muito pequena. Sim, é verdade. E apesar de ter agora bastante oferta cultural, às tantas, o ir ao teatro deixou de ser uma experiência clean, limpa, porque eu, a maior parte das vezes vou ver. Conheço toda a gente, ou seja, Claro. ver amigos meus ver as figuras que eles fazem para ganhar a vida, basicamente. Não, estou a brincar. Isso é um bocadinho irritante, essa coisa de Lisboa, as pessoas conhecerem-se todas e tira um bocadinho a graça de ir ao teatro, de certa maneira, porque já não consigo. Ou seja, se entra uma amiga minha, por exemplo, e diz uma coisa qualquer, eu rio-me porque é ela que está a dizer aquilo, Claro, mas claro. se fosse aquela personagem só, eu não me ia rir. Exato. Provavelmente. Sim, há isso. Portanto, vou deixar de ir ao teatro. Vais deixar de Ou ir então ao vou teatro. deixar de me dar com. Ou então com deixas de falar atores. com atores. Eu acho que Também não servem para era nada. melhor. Somos amizades Não péssimas. servem para Os nada. piores amigos do mundo. Terrível. Qual foi o último espetáculo que viste? O último espetáculo que vi, se não me engano, foi dos Praga, o Timão de Antenas. Tu O Timão de querias Atenas. muito. Eles fizeram depois o Extraordinário, fizeram muito próximo um do outro, mas eu não estava cá e portanto não pude ir ver. Não. Foda-se, caralho. É a vantagem de estar. Desculpa, é que eu, Podes como sabes, dizer, não trabalho tem na problema. rádio e nós na rádio não podemos dizer estas coisas, portanto estou a aproveitar estar num podcast a poder dizer. Podes, foda-se. é autoral e Caralho. está permitido. Nós pomos uma bolinha no canto superior direito. Puta que pariu. Oh meu Deus. O que é que se passa? Pi! Tão bom. Sabes que nunca pensaste pegar, porque tens muitos amigos atores, né? E é de próximo, né? Essa malta toda, não quero dizer nomes, pronto. Mas pegar nas tuas personagens todas, tipo na Juliana Saavedra, que é a minha favorita, E fazer uma coisa com isso. e fazeres uma peça assim, mesmo pegares Mas em... nós fizemos, se calhar não conheces, nós temos uma. O livrinho. Não, fizemos a Meia Desfeita, que é uma web meio series, desfeita, sim. onde era vi. basicamente isso. Não só, mas Mas era aqui as é para o minhas teatro, personagens. Hugo. Aqui... Sim, olha, devo dizer, a primeira coisa que foi assim mais conhecida foi a Criada Má Criada. E na altura, muito pouco tempo depois, convidaram para fazer uma peça, uma produtora que eu não conhecia, não conhecia aquelas pessoas, uma delas hoje em dia é minha amiga. E chegámos a ver atores e não sei o quê, chegámos a falar com a Alexandra Lencastre, porque nós estávamos a pensar que eles queriam fazer uma coisa comercial, não é? Fazer uma coisa Mas para produtora, teatro ou para série? teatro, Que teatro. giro.
Depois aquilo não foi para a frente. Eu também não estava muito entusiasmado, não tinha muita certeza se queria que aquilo fosse uma peça de teatro comercial, etc. Mas chegámos a falar com a Alexandra Lencastre, que é ótima, e que tem sempre as reuniões mais divertidas do mundo, porque 2 segundos depois de te conhecer está a dizer: estive a levar não sei onde. Juro. Mas isto é mesmo verdade, não estou. Toda a gente que conhece, estou morta, tive não sei, vieram não sei quantas pessoas na minha. Oh meu Deus! Guarda esta parte. E eu agora estou a fazer um bocadinho o papel da Alexandra em casa, não é? Não, estou a dizer montes de ordinarices. E portanto foi muito divertido, mas depois aquilo não foi para a frente. Mas já escrevi coisas com o Pedro Penin, a meio. Sim. Fala-nos disso. Olha, foi uma experiência muito gira, porque a primeira coisa que só fiz com o Pedro, das duas coisas, as coisas que fiz. Nós fizemos um espetáculo encomendado pelo Rivoli. Ai meu Deus, é a minha avó. Então, nós gravamos num sítio que é mesmo ao lado do cemitério do Alto São João, e temos sempre um convidado especial que, pronto, não é de carne e osso. Por acaso faz sentido, porque eu ia dizer que isto foi um espetáculo encomendado pelo Paulo Cunha Silva, que era uma homenagem à Rosa Mota, e o Paulo Cunha Silva morreu na véspera da estreia do espetáculo. Portanto, foi agir a porta ter-se aberto agora. Nunca me tinha acontecido isso. Nós íamos jantar com ele no dia em que ele morreu. Nunca me tinha acontecido ter um jantar marcado com uma pessoa que morreu nesse dia. Já não fomos. E a peça, a estreia foi adiada um dia, porque o velório foi no palco do Rivoli. Portanto, nós não podemos ceder o ensaio geral. Sabia. Sim, é fantástico. Eu ia fazer a pergunta que faço, que é momentos dramáticos, mas podemos já começar por essa, porque tens mais, não é? Tenho mais. Diz que tem mas isto foi uma coisa muito dramática. Isso é muito dramático. Sim, envolve o teatro, quer dizer, um velório no... Foi no palco, sim. Palco. Sim. Eu não quis ir ver, o Pedro foi, que eu pensei, não quero ficar com esta imagem e depois estar no palco. Não me apetecia ter aquela imagem de um caixão. Portanto, não cheguei a ver, mas o Pedro foi naturalmente representar toda a companhia. E depois foi muito giro, e nós trabalhámos com a Rosa Mota, que é ótima, é uma heroína em todos os sentidos, menos no sentido de cavalo, não é? De droga, mas é uma pessoa maravilhosa mesmo, é a pessoa mais fixe do mundo. E foi um espetáculo muito engraçado. E depois fizemos aquilo também em Lisboa. A própria Rosa entrava, tinha uma cena na peça. Fim, foi muito giro, e conheci pessoas muito fixe, atrizes, elas eram muito novas na altura, ainda são, mas na altura tinham mesmo 20 anos e eram atrizes do Porto, e foi muito engraçado perceber, ver essa... Tive um bocadinho de pena. Aliás, quando morreu o Paulo Cunha Silva, lá toda a gente estava a dizer, pronto, agora o Porto acabou, porque ele tinha dado um impulso cultural ao Porto gigantesco. E uma das curiosidades que eu tinha quando falava com essas atrizes era perguntar, então e vocês vão ficar no Porto? E na altura todas elas estavam com aquela ideia do sim, queremos continuar no Porto, a trabalhar aqui, esta é a nossa cidade. E passado 1 ano ou 2 estão todas em Lisboa, obviamente. Pois é, sim. E é pena essa... Não conseguimos ainda ter sequer dois polos grandes, ou seja, sim, a funcionar no país. Sim, o mercado... Eu acho que eu às vezes penso que somos dos poucos países europeus que não conseguem ter 2 cidades grandes, apesar do Porto, obviamente, ser uma cidade grande e bem desenvolvida. Mas há coisas onde não consegues... Sentes sempre essa coisa do saltinho, não é? Tu em Espanha, claro que Espanha é um país muito maior que Portugal, mas... Por exemplo, ainda que tenha, se quiseres só ter Barcelona e Madrid, são completamente rivais na oferta toda que tem. Claro que sim. Ninguém de Barcelona tem que ir morar para Madrid para ser pintor ou cantor ou o que seja. Claro. E qualquer dia precisam do passaporte para... Sim, qualquer dia vamos precisar do passaporte. Mas é... Olha, uma pena. Pá. Olha, uma e o Porto pena. É uma cidade tão gira. Eu adoro o Porto, adoro ir ao Porto, ir comer francesinhas e pregos. Bom, nunca me aconteceu. Não me deixaram acabar. Porque é uma chatice, é daquela continuação. As pessoas conhecem-se todas e, portanto, às vezes precisam de ir ao Porto para arejar, conhecer pessoas novas. Eu fui ao Porto ver o Bob Dylan. Foste, gostaste? Claro, não veio a Lisboa, tive que ir ao Porto, foi lindo. Foi uma coisa muito íntima, não foi? Muito íntima, adorava que tivesse sido mais, porque eu gosto de homens mais velhos, da idade do Bob, mas foi muito bonito. O Coliseu é uma sala pequenina, o Coliseu do Porto, então pede aquele ambiente. Foi lindo. Pode entrar o metalofone que temos aí.
Pode? Não vai entrar. Eu falo imenso, desculpa. Vou precisar responder só sim ou não. Não, porque não é essa a ideia. Sei que não é essa a ideia. Gostas de gelados? Sim, Adoro. gostas de arroz. Gostas de momentos dramáticos. O Hugo... Eu tenho imensos momentos dramáticos. Eu estive a pensar em momentos dramáticos. Tenho imensos momentos dramáticos para contar. Força, começa por o teu favorito. Eu vivi fora uma data de anos e eu acho que o drama, estive a pensar, o drama que me acompanha é o drama de viver longe das pessoas que gosto mais. Ou seja, depois por circunstâncias várias, tenho uma grande parte dos meus melhores amigos vivem fora, em São Paulo, Munique, Londres, e isso pode ser uma coisa. Aprende-se um bocadinho a viver com isso, não é? E eu estava a pensar, e lembro-me que realmente isto acontece desde que sou miúda. A minha melhor amiga, quando eu tinha 15 anos, acho eu, 14, 15 anos, era do Brasil. O pai estava a fazer doutoramento cá. Isto já foi há muitos anos, vocês não eram nascidos sequer. Quando eu fui para a faculdade, nasceram. Imagina quando eu ainda nem sequer estava na faculdade. E nós éramos mesmo muito amigos, éramos muito próximos. E, entretanto, isto foi numa altura da história do Brasil onde o Collor de Mello, o presidente que houve, ele faz uma reestruturação económica e congela uma data de contas bancárias. E a do pai dessa minha amiga foi uma das contas que foi congelada. Ainda bem, significava que tinha bastante dinheiro lá. Isso é sempre agradável. É sempre bom saber, não é? Sim, isso não seria minha amiga. E eles tiveram de voltar, foi uma tristeza. Eles eram dois irmãos, estavam cá e também eram miúdos e passaram cá talvez 2 anos, 1 ano e tal. E foram completamente era uma idade onde já foi o choque de terem vindo do Brasil para Portugal, não é? E depois, passado 1 ano, 1 ano e meio, o choque de saírem, que foi uma tragédia. Nós fomos todos ao aeroporto, toda a gente chorou imenso. O irmão dela rasgou o bilhete de avião e queria fugir do aeroporto para ir ter com os amigos. Foi uma tragédia. Isso é horrível. Sim, chorámos todos imenso. Foi muito triste. Isso é horrível. Na escola. Sim, e portanto faz 25 anos, mais de 25 anos, 27 anos. E nós tínhamos os dois o plano de estudar Direito e íamos abrir escritórios de advogados que sede em Lisboa e depois também no Brasil e não sei o quê. A verdade é que nós falamos até hoje, nunca mais a vi na vida, mas falamos até hoje no Facebook. Depois apareceu o Facebook, encontrámos-nos. E ela é juíza, imagina, eu sou palhaço basicamente, nunca acabei o curso. Mas foste aluno da E ela é Maria. juíza no Paraná. Que linda, ela seguiu o sonho. Ela sou eu gone right. E falamos até hoje, é muito giro, mas nunca mais a vi. E éramos mesmo muito amigos. E aquilo foi um sofrimento enorme, ou seja, tirarem, quando és sobretudo muito novo. É horrível quando Foi tiram horrível, os amigos. foi horrível. Quando às vezes os meus pais sugeriam mudar de cidade, eu ficava em pânico. E foi uma coisa que me acompanhou também ao longo da vida, mudar de sítio muitas vezes. Ai, custa tanto. É horrível, é. Depois quando eu fui morar para fora, com 22 ou 23 anos, fui morar para Amsterdão e aí aprende-se um bocadinho a deixar de dar importância a certas coisas, não é? Eu acho que os portugueses têm sempre muito aquela ideia de voltar. Uma vez alguém me disse que a imigração portuguesa tem uma característica que é as pessoas voltam sempre. Há exceções que formam colónias, tipo na América, os madeirenses têm uma colónia, que depois eles ficam lá há gerações. Em Paris, eventualmente, também já há muita gente que fica depois parisiense e fica por lá. Mas nas gerações em que vão, as pessoas voltam sempre. O sonho delas é voltar e morrer em Portugal. É bom filho a casa toda. Sim, forjarem as suas casas, aquele clássico. As pessoas voltam sempre, que não acontece em todas as imigrações. As pessoas que imigram e passam a ser cidadãos daquele país. Acabou. E os filhos casam com os... As imigrações vão para o Brasil, os italianos, etc. As pessoas formam lá as suas vidas e nem pensam voltar para a Itália ou para o Líbano, ou o que seja. E nós temos esta coisa, eu nunca perdi, eu tinha amigos, a parte boa de viver em Amsterdão na altura, e isto era uma altura de Lisboa, era muito diferente, havia um inglês, 2 franceses, um espanhol, e acho que era só. E de repente eu fui em 2000 e volto em 2005 e Lisboa já começava a ser uma cidade mais internacional e vi-se estrangeiros e isto é uma coisa ótima. Mas portanto quando eu fui, de repente em Amsterdão, estive em Londres ainda uns meses, mas Amsterdão conheci gente do mundo todo, pessoas que eu nem sequer sabia que se existiam mesmo da Indonésia. Eu achava que as pessoas que a Indonésia não existe. Isto foi numa altura onde Portugal nem sequer tinha relações diplomáticas com a Indonésia por causa da questão de Timor. E foi fantástico. É que para mim, tu estás a falar, eu estou com um ar idiota, mas de facto eu em 2005 tinha, pronto,
2 anos. Não sei, para aí 9 ou 10. Tinha 10. Mas notei imenso. E isso... depois também foi um bocadinho mas aí fui aprendendo ou seja, nunca cortei os laços com os amigos que tinha, e muitos deles são de antes de eu ir, mas tinha amigos que iam morar pelo mundo, mas cortavam completamente os seus cordões com toda a gente. A mãe era uma figura que se calhar escrevia uma vez por ano só para dizer que estavam vivos, e cortavam os amigos, seguiam em frente, ou seja, mudavam as páginas. Mas também é um bocadinho cultural. Se calhar os nórdicos, por exemplo, fazem isto. Sim, claro. Eles dizem, como é que se chama a tua mãe? Minha mãe é o quê? Minha mãe, não sei, tem um nome qualquer sueco. Sim, não tem essa ligação. Sim. Eu com os amigos, sim, claro, mas é diferente. E notas, mesmo quando a coisa de cumprimentar alguém é diferente, não é? Não somos iguais. Mas com os amigos custa-me tanto como com a família, sabe? Porque depois os amigos ficam a tua família também. Tanto que eu costumo dizer que se me chateio com um namorado, eu prefiro chatear-me com o namorado do que me chatear com um amigo. É que não é aquela base que não pode ser destruída. E depois lembrei-me de uma história um bocado dramática que tem a ver também com pessoas, que é uma história que nunca mais, é uma pessoa que eu nunca mais conheci, em Amsterdão. Já não vivia lá, fui lá de férias. Portanto, não sei se foi há 8 anos, coisa. E nunca mais me lembro dessa história. Conheci um rapaz num bar, tive horas à conversa com ele e foi muito fixe. E tivemos a conversar horas a fio. E depois eu eu tinha um jantar com uns amigos, já passava 2 horas que eu tinha que os meus amigos à espera no restaurante, e de repente levantei, mas tivemos horas a conversar, falámos de montes de aquelas coisas que acontecem às vezes que conheces uma pessoa e por uma razão qualquer estranhíssima há uma ligação fortíssima e ficas a contar. Foi muito, muito íntimo. E eu às tantas estava a ver as horas a passar e levantei-me só e disse: tenho que me ir embora, tenho uns amigos à espera. Ele ficou assim com uma cara tipo: este gajo não é bom da cabeça. Porque lá que eu podia ter dito: já cá volto, ou não me passou nada disso pela cabeça. E saí e fui a correr no restaurante que era na outra ponta de Amsterdão, portanto na outra ponta significava a 200 metros, não é? Amsterdão é uma cidade muito pequena. Estava a chover torrencialmente, se eu lembro-me disso, e eu estava debaixo da chuva a pensar: que estupidez, isto não faz sentido nenhum estar-me a ir embora. E nunca mais me esqueci desta história. E agora a parte dramática disto, que não é, qual é o drama disto? O rapaz estava de férias em Amsterdão e era da Síria e era de Alepo. Portanto, eu até hoje acho morreu, provavelmente, e se não morreu, teve a sua vida completamente destruída uns anos depois. Quer dizer, posso imaginar que se calhar foi bravo sair de lá, mas que mesmo tenha saído e tenha ido morar para Paris ou coisa, com certeza perdi. Ou seja, nunca mais me disse desta pessoa, e isso trouxe-me ou seja, a Síria e esta coisa deixou de ser uma coisa abstrata uma ligação, para mim, claro. a alguém que foi muito estranho, foi mesmo muito estranho. Sim, estou a sentir. Sim. E não voltaste mesmo todo atrás ou tentaste? Não voltei. E nunca mais soube daquela pessoa. Lembro como é que se chamava, mas não há hipótese nunca de. Quer dizer, a vida dá muitas voltas. Sim. Mas é estranhíssimo. Nunca mais pensei daquela pessoa. E é horrível, não é? É intenso, é bastante intenso. Eu a chuvei no meio. Sim, e eu lembro-me de. Ainda por cima, eu gosto muito de história, e ainda por cima, quando eu perguntei naquela era, eu lembro-me de dizer assim: sou da Síria, e eu disse: de que cidade? Ele disse: ninguém conhece, porque realmente Damasco toda a gente é a capital e toda a gente conhece. E eu disse: claro que conheces lá, não sei o quê. E ele disse: sou de Alepo. E eu disse: claro que conheço. E Alepo foi uma cidade romana muito importante. E ele disse: como é que sabes? O que é que falava lá um bocadinho disso? E tinha, e já não tem, o mercado, que era um mercado romano mais antigo do mundo ainda em utilização. O mercado principal de Alepo tinha milhares de anos, não existe, não é? E
E portanto ainda ficou muito marcado, né? Como falámos muito de Alepo, aquilo ficou ainda mais marcado. E depois, passado, não sei dizer quanto tempo, quando aparecem as primeiras notícias da Síria, e muito pouco tempo depois a cidade de Alepo foi totalmente destruída, não há sequer hipótese de fantasiar se calhar foi num bairro que não era dele. Alepo foi toda destruída, né? E foi muito aquela sensação do eu conheço alguém dali. E depois já tinha assim uma ligação tão especial. Sim. Esta história é assim muito dramática e lembro-me sempre. Sou ótimo. Tão querido. Sim, é uma história... Obrigada por teres contado essa. Sim, é uma história... Olha, agora vem aquele momento incrível em que nós vamos fazer uma pausa. Porque vamos ler um excerto de um texto. Enrolas tu. Ok, pensei que era Ok, desculpem. A minha mãe vai ouvir isto. Peço imensa desculpa. Eu já disse, mas os palavrões vão ser cortados, não vão? Não, não foram. As pessoas estão a ouvir, estão a delirar. Já voltamos. Disse imensos palavrões. Querem drama? Olá. Como é que vocês estão? Já soubemos. Já soubemos. Espero que estejam bem. Tudo passa, meus amores. Voltamos agora para a leitura de um excerto de um texto teatral. Eu escolhi um texto, Hugo, de um autor chamado Pedro Saavedra, porque em homenagem à tua Juliana Saavedra, que Juliana Saavedra, a psiquiatra. A psiquiatra que deixa os pacientes na merda. É sim. assim o slogan. Se calhar é a mãe dele. Se calhar é? A mãe dele? Saavedra? Não é. Que eu conheço. Conhece a mãe? Conheço, por acaso conheço. É boa pessoa, manda-lhe um beijinho. Vamos mandar um beijinho à mãe de Saavedra, que não é a Juliana, a personagem do Hugo Vanderding. Escolhi este texto, podia ser muito eclética, mas eu achei que fazia sentido. Chama-se O Fim do Teatro. E o Hugo vai ler então vamos lá ler. Certo inicial. Estamos numa sala de teatro, mesmo no meio dela. Entre nós, no centro da plateia, uma das cadeiras destaca-se por ser muito mais velha do que as restantes. Tem uma pequena estrutura de mesa, mais parecida com um tabuleiro de 2 pernas, encaixada à sua frente. Nela, um pequeno candeeiro mantém-se aceso, iluminando a página do jornal diário onde está exposta a crítica ao espetáculo. Ouve-se, de vez em quando, como que o som de um pássaro que tenta desesperadamente descobrir uma saída. No palco, uma série de telões estão como que adormecidos pelo chão, aparentemente ainda seguros a varas ligadas por cordas à teia. Ao fundo, abre-se uma porta lateral que assina, com uma luz tímida e envergonhada, este pobre conjunto. O pássaro descobre a saída e, finalmente, dentro do silêncio, os telões começam a subir lentamente. Primeiro, o que tem uma paisagem bucólica lá pintada, depois um outro com restos de cartazes colados e, finalmente, um último que, mesmo à nossa frente, descobre a sua cor de veludo teatral. Tu queres preparar, não é? Está ótimo. Gostaste? Gostei muito dessa didascália em som de em tom de Salta-me uma lente. Saltou lento. Hugo. Ai, caralho. Ai, meu. Agora não posso mostrar isto à minha mãe. Porque a minha mãe diz sempre que eu não preciso de ser ordinário para ser engraçado. E tem toda a razão. Tem toda a razão. A mãe por outro lado... Hugo. Mas na cama, por exemplo, as pessoas é completamente o contrário. As pessoas não querem pessoas engraçadas, querem pessoas ordinárias. Claro. Quer dizer, não. Ou seja, eu tenho que ser. Claro que eu não separar sempre as duas coisas. É para ser ordinário na cama e divertido na vida, mas ser divertido na cama e ordinário. Tu baralhas as duas, baralhas. É muita coisa, baralho. Agora vou ser engraçado. Baralho, porque às vezes rio muito e as pessoas ficam muito desconcertadas. Estás a rir de quê? É verdade, acontece-me bastante. Rio. Ai, que maravilha, estou-me a rir, desculpa. Fiquei com imensa vontade de ler o rei. Quer saber o que aconteceu? Eu posso-te contar ou posso-te oferecer um o spoiler. texto quando... Sim, vai morrer toda a gente. Vai de certeza. Olha, que vai morrer toda a gente. posso-te dizer que esse espetáculo vai ser reposto em dezembro, portanto, vamos os dois ver. Vai ser onde? Na Mala Posta. Ok. Vamos os... se cá estou a dizer as neiras. Não acho. Mas se disse, não faz mal. Depois eu corrijo com um post claro. Na internet. Tu fizeste teatro quando eras pequenino? Fiz sempre. Tive aulas no liceu, eu tinha aulas de teatro, fiz uns cursos de teatro antes, fiz teatro até aos 18 anos, desde miúdo até aos 18 anos. Tive aulas com o Lourdes Norberto, imagina, que era, sim, era assim uma coisa. Eu adorava. Não me diga. Sim, e ela hoje é assim com 140 anos. Ela, quando tinha talvez 50, talvez não tivesse ainda 60, era
aquilo tudo, mas com mais graça era assim uma espécie de Marlene Dietrich quase, porque ela tinha muita graça. Tens algum momento Não, e depois foi uma estupidez, uma altura que eu pensei, eu queria ser ator, não é? E aqui as coisas corriam bem, aquilo era sempre tudo, corria-me sempre bem. E os professores incentivavam imenso, e diziam, tenho que ir fazer o conservatório. E depois houve uma altura qualquer que variei-me da cabeça e disse assim, não vou nada ser ator, vou tirar direito e não sei o quê. E depois, eu não me arrependo nunca de nada, mas tinha sempre uma coisa de pensar. Que pena, se calhar tinha sido mais feliz de fazer outras coisas. Ainda bem que tens muitos amigos atores. Só que foi para perceberes que não. Não, mas foi uma coisa maravilhosa, que foi... Na vida acontecem sempre coisas extraordinárias e é ótimo. Quando o Pedro me convidou para fazer esse espetáculo e depois outro espetáculo, quase que já, ou seja, checklist já fiz, ou seja, claro. Ainda assim eu estreiei-me no Rivoli, depois a seguir no Teatro Nacional cá em Lisboa e no CCB. Portanto, foda-se. Está incrível. Já está feito, já experimentei. Foda-se podes tirar. Porque isto agora foi mesmo só para dizer cenas. Eu acho que o mundo está sempre do nosso lado. Nós é que achamos que não. E porque eu queria ter. Mas já fiz, ou seja, já fiz. Quem é que. A imensa gente nunca vai passar por esses três. E foi muito fixe. Mas foi muito fixe experimentar e dizer assim: ok, então era isto. Sim, foi giro. Mas percebi também que não. De repente, agora não. É preciso uma formação, é preciso. Acho isso importante. É preciso, não estou a ser um bocadinho idiota, mas ser ator não é só agora ir fazer umas coisas. Aquilo tem as suas próprias. É uma ciência. Mas percebi isso quando estavam, por exemplo, a ver atrizes com formação de teatro a ser dirigidas, e a diferença que era o Pedro dirigir-me a mim. Porque são linguagens, aquilo tem uma linguagem, não é? Então ele dizia umas coisas que para mim não percebi o que ele estava a dizer, e elas percebiam exatamente o que ele estava a dizer. E eu lembro o Pedro ter uma dificuldade enorme. Eu grito muito e falo alto. E ele dizia: tens que falar num tom mais alto. E para mim, falar num tom mais alto, uma pessoa que não sabe o que é que isso quer dizer, para mim é gritar, não é? Houve um dos espetáculos que ele estava-me sempre a dizer: tens de falar com um tom mais alto, não grites, mas fala com um tom mais alto. E eu, numa cena de abertura dessa, não sei, acho que foi cá em Lisboa, assim, ali no Nacional, eu disse a minha primeira frase, mas num grito que eu ouvi ecoar no teatro, e percebi que nem eu próprio tinha percebido o que é que tinha dito. Se tu gritares uma coisa, claro, também ninguém não vai se percebe, entender. não se percebe. Claro. A frase, e eu vejo a atriz a quem eu estava a gritar a frase em estado de choque. Olho para o Pedro, que se está a rir descontroladamente. E foi mais um momento dramático. E eu próprio me descontrolei a rir. Olhei para a atriz, que entretanto estava em pânico, a pensar: se eles se desmancham os dois a rir, o que é que eu fico aqui sozinho a fazer? Então, mas foi tudo ótimo. Eu tinha aprendido uma lição ótima para a vida inteira. Agora conto só isto. O espetáculo, vou ser muito rápido. O espetáculo abria com. Eu tinha um telão à frente e abria com a minha cara gigante do tamanho da boca de cena toda. Portanto, já era assim um bocadinho. O Pedro estava-me a filmar. E uns segundos antes, isto foi ainda no Porto fazem os anúncios em aquilo que não se pode filmar, não se pode tirar fotografias, em inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, japonês, coreano. Foi uma tortura, não é? São aqueles segundos finais. E eu arrependi-me sempre quando tenho que falar em público. Porque é que eu fiz isto? Porque é que eu vim? Depois corre bem, corre como tem que correr. E eu lembro-me de perguntar ao Pedro: e se isto correr mal? E o Pedro disse a frase que para mim vai ser o mantra da minha vida, que ele disse-me só: se correr mal, não tem problema rigorosamente nenhum. E isto é a única lição que as pessoas precisam de aprender na vida, eu acho. Se correr mal, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. As pessoas não te vão matar. Não, está tudo bem. Mesmo. E pronto, e é verdade. É fixe. É fixe. Olha, obrigada por teres vindo aqui ao cemitério do Alto de São João. Do Altos Prazeres. E agora, pronto. E agora... Lá um dia, quem sabe, nos encontraremos lá também. Deus queira, não é? Olhem, obrigada por terem ouvido. Muitos beijinhos. Manda beijinhos. Beijinhos a todos. À Maria. Beijinhos, Maria. Obrigada.